Primeiramente, olá, meu nome é Felipe Santos Duarte, eu sou um dos monitores responsáveis por esse projeto de Olimpíadas Universitárias de Física, que vai acontecer aqui no nosso CEUNIS. A questão que eu trago para vocês hoje é uma questão de um livro chamado Problemas de Física Geral, de um autor chamado Irodov. O número da questão é 1.134 e eu vou ler ela aqui com vocês agora. Um corpo de massa m é lançado com a velocidade inicial v0, ladeira acima ao longo de um plano inclinado, formando um ângulo θ em relação horizontal. O coeficiente de atrito é igual a K. Qual a distância que o corpo irá percorrer até parar e qual o trabalho realizado pela força de atrito nesse percurso? Como vocês podem ver, eu já deixei todo o desenho sistematizado, com diagrama de forças que agem sobre o corpo e com o meu eixo de coordenadas x e y. E desse modo, eu tenho a minha força normal, a minha força peso, a minha força de atrito e a componente x e y do peso, de maneira que eu vou demonstrar qual é a relação trigonométrica que surge a partir dessas componentes. Então, eu vou demonstrar aqui com vocês a partir disso daqui, ó. Eu tenho esse ângulo θ fixo em relação horizontal, que foi o que a questão havia me dito. Eu sei que essa minha força-peso vai realizar um ângulo de 90 graus, bem nesse ponto, de maneira que eu consigo colocar um terceiro ângulo genérico beta. E eu sei que esse ângulo, em relação a esse triângulo aqui, é um ângulo oposto pelo vértice, ou seja, se aqui é beta, obrigatoriamente aqui também tem que ser beta. De maneira que a minha componente y do peso também vai realizar um ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro também tem que ser igual. Ou seja, aqui em cima tem que ser um ângulo θ. E eu consigo falar da seguinte maneira. Eu vou colocar esse desenho desse triângulo pequenininho exatamente aqui como vocês podem ver. Ah, aqui, ó. Eu sei que eu tenho esse meu ângulo θ, meu ângulo beta, meu ângulo de 90 graus, meu componente PY, meu componente X e a minha força-peso, que nesse triângulo é igual à minha hipotenusa, sendo PY e PX os outros catetos. Eu sei que a componente X do meu peso, eu posso, como se fosse deslocá-la exatamente para cá, de modo que eu consigo fechar um triângulo retângulo. Ou seja, o que que eu posso falar aqui? Seno de θ seria o quê? Seno de θ seria cateto oposto, px, dividido sobre uma hipotenusa p. Ou seja, seno de θ é px sobre p, o que faz com que px seja igual a mg seno de θ, sendo mg a força-peso. E se eu falar com relação ao cosseno? Cosseno de θ seria o quê? Cosseno de θ seria cateto adjacente, py dividido sobre uma hipotenusa p. Ou seja, cosseno de θ é πy sobre p, de modo que py é igual a mg cosseno θ. Com isso, eu vou para a primeira parte de análise fundamental da resolução da questão, que no caso seria avaliar na direção x e y a segunda lei de Newton. E aqui, aplicando a segunda lei de Newton em cada uma das direções, eu vou ficar com o seguinte modo. Eu sei que a minha normal tem que ser igual à minha componente y do peso. E eu sei que a minha componente y do peso, eu sei que ela é igual a mg cosseno θ. Ou seja, vou ter aqui, ó, mg cosseno de θ tem que ser igual à minha normal. E em x, como é que isso ficaria? Eu sei que em x, as únicas forças que estão atuando é minha componente x do peso e a minha força de atrito. Ou seja, eu posso falar, quem seria a minha força de atrito? Eu sei, seria no caso meu coeficiente de atrito vezes a minha normal. E quem seria a minha px? Seria mg seno θ, como eu demonstrei lá acima. Ou seja, eu tenho que mg seno θ mais k vezes a minha força normal, isso tem que ser igual à minha força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Com isso, eu também posso falar da seguinte maneira. Eu sei que normal foi o valor que eu coloquei também com relação à minha direção y, que é mg cosseno θ. E eu apenas vou substituir esse valor nessa direção. Ou seja, eu tenho que mg seno de θ mais k vezes, quem seria meu normal, mg cosseno θ. mg cosseno θ. Isso tem que ser igual à minha força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Eu posso dividir ambos os lados por m, de modo que eu corto tudo isso daqui.
Eu sei que G multiplica G seno e também GK cosseno θ. Ou seja, eu posso, por fim, falar que a minha A é igual a G, que multiplica seno θ, mais K cosseno de θ. E eu acho a primeira relação que eu vou precisar para resolver essa questão. Eu já achei a aceleração do meu sistema. E a segunda parte vai ser usar a equação de Torricelli. Eu sei que a minha velocidade final vai ser igual a zero, porque eu sei que esse objeto para. V0 ele apenas chamou de V0. A minha aceleração eu já encontrei. E o deslocamento é exatamente o que eu quero. Ou seja, eu consigo isolar a partir disso o meu Δx. Quem seria o meu Δx? Seria V0 quadrado dividido por 2A. Só que é aquilo, eu sei quem é meu A, eu sei quem é essa aceleração. Ou seja, eu vou ter que Δx tem que ser igual. Lembrando que A é G que multiplica seno θ mais K cosseno θ. Eu vou ter do seguinte modo. Vou ter 2 que multiplica G seno θ mais K cosseno θ. Tudo isso no nominador é V0 quadrado. Ou seja, eu já consegui achar a resposta para o deslocamento que a questão pedia. E por fim, eu apenas posso pensar no o trabalho realizado pela minha força de atrito, que eu já coloquei aqui. O trabalho realizado pela minha força de atrito vai ser igual a menos K vezes a minha normal, vezes o quanto que ele se deslocou. Com isso, eu posso substituir apenas os valores. Eu sei que é meu normal, é mg cosseno θ. Eu sei que é meu deslocamento. O deslocamento foi o que achei aqui em cima, v0 quadrado sobre 2g, que multiplica seno θ mais k cosseno θ. E com isso, eu consigo afirmar aqui, ó, o trabalho da minha força de atrito vai ser menos k vezes a minha normal, que é mg cosseno θ, vezes o meu deslocamento, que é meu deslocamento mesmo, v0 quadrado, sobre tudo isso daí que está no denominador. Eu vou apenas colocar aqui, v0 quadrado sobre 2g, que multiplica seno de θ mais k cosseno de θ. G corta com G. E para simplificar mais essa minha expressão ainda, eu posso dividir em cima e embaixo por cosseno de θ. Mas eu tenho que ter a certeza que isso daqui é diferente de zero. E qual é o ângulo associado ao cosseno que faz que o cosseno seja zero? Cosseno de 90 graus, já que a gente está falando pelo menos em relação ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico. E com isso, eu consigo simplificar minha expressão, claro, tendo como garantia que cosseno não vai ser zero, que vai ficar da seguinte maneira. O trabalho da minha força de atrito vai ser menos K M, cosseno dividido por cosseno igual a 1, só sobra V zero quadrado aqui em cima. Isso tudo dividido por quem? Isso tudo dividido por 2. Seno dividido por cosseno igual a minha tangente de θ. Tangente de θ. Mais K, que multiplica o cosseno dividido por cosseno, isso daqui é igual a 1, ou seja, só sobra K. E com isso, eu consigo ter o trabalho realizado pela minha força de atrito. Menos K vezes M vezes V0 quadrado sobre 2, que multiplica a tangente de θ mais K. E com isso a gente vai para alguns casos em específico. Ou seja, para a quarta análise, que é a segunda análise, no caso de aprofundamento do nosso exercício, vai ser o seguinte.
Se eu tenho que meu ângulo θ é igual a zero, tangente θ para 0 graus é exatamente igual a zero. E eu vou pensar, claro, no trabalho da minha força de atrito, só para poder simplificar um pouco mais. Ou seja, o trabalho da minha força de atrito, para quando o tangente zero é igual a zero, vai ser exatamente mv0 quadrado sobre 2, que corresponde à relação da minha energia cinética inicial do sistema. Por quê? Se eu jogar tangente de zero igual a zero, eu sei que esse termo vai embora. Só sobra 2 que multiplica k. K corta em cima, embaixo, que fica mv0 quadrado sobre 2. Exatamente. E eu tenho ainda uma outra coisa que eu posso falar, que é quando o meu θ se aproxima de 90 graus, porque é aquilo, tangente de 90 é um valor indefinido, é uma determinação matemática, mas fisicamente falando, no instante que θ se aproxima de 90 graus, eu vou ter cada vez mais um lançamento vertical para cima, como está colocado por esse diagrama, por esse desenho aqui abaixo, sendo a única força que vai estar atuando sobre ele a minha força-peso, entendeu? E com isso é a resolução da questão. Algumas outras coisas também dá para a gente falar, dado tangente θ igual a zero, tangente se aproximando de 90. E se a gente fosse também comentar uma terceira coisa, é que é o seguinte, a minha tangente de θ está no denominador. Dessa maneira eu posso falar o seguinte, que no caso associando apenas o módulo do meu trabalho exercido pela minha força de atrito, eu sei que quanto maior for a minha tangente de θ, menor vai ser o módulo do trabalho realizado pela minha força de atrito. E esse é o último comentário que a gente pode fazer. Eu espero que tenha ficado claro, espero que a resolução tenha sido satisfatória para todos vocês. E é isso. Até a próxima e tchau.